Novela do atacante Pedro no Flamengo perto do fim? Diretoria do Mengão ainda tem esperança de contratar nome de peso nessa janela? Histórico do confronto entre Flamengo e Olímpia pela Libertadores. E aí, nação, beleza? O Wellington na área. Trago para vocês aqui as melhores notícias do nosso Mengão. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like e comentário. Bora para as informações. Empresários do Pedro ainda buscam oportunidade para o jogador no mercado europeu. Os bastidores do Flamengo seguem tensos, e o que parecia resolvido, no entanto, pode estar distante de um desfecho. Isso porque um novo capítulo da novela Pedro surgiu após o atacante demonstrar infelicidade no rubro-negro e buscar uma saída ainda nessa janela de transferências. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, Pedro está insatisfeito no Flamengo. Os empresários do atleta, inclusive, já buscam oportunidade no mercado europeu. A intenção é apresentar propostas ao clube carioca, no intuito de o atleta deixar o mais querido ainda neste mês, no meio do ano. Após sofrer a agressão do preparador físico Pablo Fernandes, Pedro faltou à primeira atividade do Flamengo na segunda-feira, dia 31. No entanto, após conversa com o vice-presidente de futebol do rubro-negro, Marcos Braz, o atacante retornou aos treinos no CT do Ninho do Urubu na terça-feira, dia 1º de agosto. Já nessa quarta-feira, dia 2, o Flamengo decidiu afastar o atacante Pedro de um jogo como forma de punição pelo seu mau comportamento ao longo dos últimos dias. Assim, o atacante está fora do confronto contra o Olímpia hoje, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Vale frisar que, apesar de retornar aos treinamentos, Pedro e o treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli, não têm se falado. Depois de 2 dias de atividades, o atleta e técnico vivem relação fria e de pouco contato nos bastidores rubro-negros. E aí, nação? Pode ser que atrapalhe o jogo de hoje pela Libertadores? Deixe no comentário. Agora vamos falar sobre as contratações. Mesmo com o fim da janela de transferência, a diretoria ainda tem esperança de contratar um de peso para o Mengão. Isso mesmo. Depois de todo o alvoroço das possíveis contratações de Claudinho, Wendel, De La Cruz e por último Lanzini, o nosso Mengão ficou só na promessa, pois não conseguiu fechar com nenhum desses jogadores. E ainda tomou o chapéu do River Plate, que contratou Lanzini e vendeu De La Cruz para o Al Dahil, do Catar. A estratégia do Mengão agora é investir na contratação de jogadores que estão sem contrato, como Roberto Pereira, meia central argentino de 31 anos, e Luciano Vieto, centroavante argentino com 29 anos. Ambos os jogadores demonstraram interesse em jogar no Flamengo. Estes jogadores seriam uma boa contratação, nação? Deixe nos comentários. Agora vamos falar sobre o histórico do confronto entre Flamengo e Olímpia pela Libertadores. Até hoje, os times jogaram 8 jogos, com 2 vitórias para o Mengão, 2 vitórias para o Olímpia e 4 empates, sendo que o Flamengo em casa tem 1 vitória e 3 empates, e o Olímpia em casa são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A maior vitória do Flamengo em casa sobre o Olímpia foi 5-1 pela Libertadores de 2021. A maior vitória do Flamengo na casa do Olímpia foi pela Libertadores de 2021, com 4-1. A maior derrota do Flamengo para o Olímpia foi 2-0 na casa do adversário, pela Libertadores de 2002. O Flamengo até hoje marcou 15 gols no Olímpia, com a média de 1,88 gol por jogo. O Flamengo sofreu 11 gols do Olímpia, com a média de 1,38 gol por jogo. O último duelo entre as equipes foi pelas quartas de finais da Libertadores de 2021, com 2 goleadas para o Flamengo, sendo 5-1 no Maracanã e 4-1 na casa do Olímpia. A última derrota do Flamengo para o Olímpia foi pela fase de grupos da Libertadores de 2002. Pela fase de grupos da Libertadores de 2012, sendo 3-2. Os gols do Flamengo foram feitos por Wagner Love e Botinelli. E o empate 3-3 no Engenhão, com gol de Botinelli, Ronaldinho Gaúcho, isso mesmo de pênalti, e Luiz Antônio. Créditos aí a www.gol.com.br. Como chegam Flamengo e Olímpia para o confronto de hoje pela Libertadores? Flamengo e Olímpia se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores nesta quinta-feira, dia 3 às 21 horas, no Maracanã. A expectativa é de casa cheia, com mais de 50 mil ingressos vendidos, em meio a uma polêmica envolvendo o atacante Pedro, que será o desfalque. A partida do Maracanã terá transmissão ao vivo do canal fechado de ESPN e do streaming Star+. O Flamengo chega para esse confronto decisivo na competição depois de uma semana agitada dentro e fora dos gramados. Os resultados foram bons. Há uma semana, a equipe largou em vantagem sobre o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil e venceu no sábado o Atlético Mineiro no Brasileirão.
No entanto, o ambiente foi conturbado por agressão do preparador físico do Flamengo contra Pedro. Para o confronto contra o Olímpia, a principal ausência era do atacante Pedro. Nessa quarta-feira, o clube informou que suspendeu o atleta por um jogo e multou em 5% do salário por ato de indisciplina, após ele ter se negado a aquecer diante do Atlético Mineiro e ter faltado ao treino da segunda-feira no CT do clube. Pedro, que levou um soco no rosto do preparador físico Pablo Fernandes depois do jogo contra o Galo, em Belo Horizonte, alegou posteriormente que faltou ao treinamento por dores no rosto e pelo desconforto com a situação. Ele precisou levar pontos na boca pela agressão. O rubro-negro demitiu o preparador físico, que era da comissão do técnico Jorge Sampaoli, mas até o momento não se manifestou oficialmente sobre o caso. Fato é que o Flamengo precisará virar a chave para o confronto decisivo na Libertadores. O zagueiro Davi Luiz, que se recuperou de dores no joelho, pode ser a novidade no setor defensivo. O lateral Ayrton Lucas e o volante Pulgar ainda são dúvidas para o confronto. O tricampeão Olímpia, por sua vez, chega ao confronto sem vencer 5 jogos pelo Campeonato Paraguaio. Foram 3 derrotas e 2 empates nas últimas rodadas. As prováveis escalações para o confronto de hoje serão, pelo Flamengo, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira, e Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e o ataque formado por Bruno Henrique e Gabigol. O Olímpia vai a campo com Juan Espíndola, Alejandro Silva, John Romana, Matheus Gamarra, Ivan Torres, Fernando Cardoso, Marcos Gomes, Richard Ortiz, Alan Cano, Hugo Fernandes e Walter Gonçalves. Créditos aí ao placar.com. E aí, nação, animados para o confronto de hoje? Pode ser que toda a polêmica envolvendo Pedro e o São Paulo aí prejudique o nosso Mengão hoje no jogo. O que vocês acham? Deixe nos comentários. Nação, eu vou ficando por aqui, não esquece, dá aquela moral pro nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like e comentário. Grande abraço para todos. Meu palpite pro jogo de hoje é 3-0 Mengão. 1 do Gabigol e 2 do Bruno Henrique. E o de vocês? Valeu, fui!